Olá, meus irmãos e irmãs, que grande alegria poder nesta terça-feira partilhar um pouco com você da minha reflexão para o texto do Evangelho de hoje que a igreja nos propõe. O texto que a igreja nos dá para a nossa reflexão, para a nossa meditação, é retirado de São Mateus, no capítulo 12, versículo de 46 a 50. É o episódio onde nós vemos Jesus que está ali com uma multidão, seus parentes querem falar com ele, sua mãe quer falar com ele, e ali ele diz que, na verdade, estendendo as mãos para os seus discípulos, ele diz que a sua mãe e seus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do seu Pai que está no céu. Mas o que quero destacar do Evangelho de hoje para a nossa vida é a responsabilidade que nós temos diante da família de Deus, diante da família de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente costuma dizer que após o nosso batismo, nós começamos a pertencer à igreja, a pertencer à família de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos parte da filiação do Pai, nos tornamos irmãos de Jesus. Só que existe uma coisa dentro da vida espiritual, e a gente vai vendo claramente isso a partir de algumas imagens e alguns episódios do Evangelho, que daqui a pouco eu falo para vocês, que fazem com que a gente vá perdendo a nossa característica de família. A gente vá perdendo a nossa característica de irmão de Jesus. Na vida espiritual, quanto mais você faz a vontade do Pai, aqui que Jesus está falando, mais família de Deus você se torna. Então, o critério para se tornar família de nosso Senhor Jesus Cristo é fazer a vontade do Pai. E isso já começa pelo nosso batismo. Só que, no entanto, não basta só ser batizado. É necessário que, ao longo da nossa vida, a gente faça com que a nossa vida seja uma vida voltada para Deus. Faça com que a nossa vida procure fazer a vontade de Deus. Quando nós deixamos de fazer esse exercício de obedecer a Deus, nós acabamos quebrando com o nosso vínculo familiar com o nosso Senhor Jesus Cristo. É que nem, por exemplo, uma família grande, para exemplificar, né? Existem algumas famílias, eu acho bonito isso, né? Que assim, tem famílias que moram próximos um do outro, que todo final de semana vão para a casa dos pais ali, fazem aquele almoço, fazem aquela feijoada, convivem. Ou que de vez em quando também no aniversário de alguém fazem esse tipo de fraternidade, esse tipo de reunião familiar. E é tão chato quando você faz esse tipo de coisa e o fulano não vai, né? Sempre o fulano não vai, sempre não dá para o fulano, entendeu? Ele mora também ali perto, né, da casa, mas ele não vem. Quando essa pessoa não vem, vamos dizer assim, esse filho, esse irmão não vem, ele começa ali a quebrar o vínculo familiar. Ele começa a deixar de ser família, de pertencer àquela família. A presença daquela pessoa, aliás, a ausência daquela pessoa naquela reunião familiar, ela faz com que a pessoa automaticamente se afaste da comunhão daquela família. Por isso também acaba que se refletindo na nossa vida espiritual e na nossa vida de família enquanto igreja. Quando você deixa de ir na sua comunidade, quando você deixa de ir na Santa Missa, quando você deixa de ir nessa reunião familiar, você aos poucos também está quebrando esse vínculo familiar com a igreja. A sua ausência também ela vai causando esse desconforto também familiar. Você aos poucos vai deixando de ser irmão de Jesus, de ser filho de Deus, de ter Nossa Senhora como mãe, porque a sua ausência dentro da igreja ela, na verdade, acaba aqui causando esta ferida que todos nós sentimos falta. Eu acredito que aquele filho, aquele irmão, quando ele não vem naquela reunião familiar, ele deixa uma brecha, ele deixa uma ausência. Uma cadeira, uma mesa, um banco fica faltando, fica ali sem a presença daquela pessoa. Na igreja também é assim. Quando você falta, pode ser que as pessoas ao seu redor não sintam a sua ausência.
mas Deus Pai sente a sua ausência. Pode ser que ali naquela família os irmãos não façam tanta questão ou não percebam a ausência daquele irmão, mas o pai e a mãe daquela família, eles percebem a ausência daquele filho e ficam tristes também com isso. Deus, que é nosso Pai, Maria, que é nossa mãe, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso irmão, eles sentem falta, eles ficam com o coração triste pela sua ausência na igreja, pela sua falta de determinação, de querer estar ali. Por isso, queridos irmãos e irmãs, todos nós temos essa responsabilidade de corresponder, de responder a Deus, fazendo a vontade dele, de estar unido a Deus, de ser família. Isso é uma responsabilidade muito grande. A gente não se dá conta dessa frase de Jesus onde ele diz que os seus irmãos, as suas irmãs, a sua mãe são aqueles que fazem a vontade do Pai. São aqueles que estão unidos ao Pai. E unidos ao Pai, nós estamos unidos também a nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está passando por aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá um gostei aí para que o nosso vídeo também seja divulgado para outras pessoas. Tenha um ótimo dia. Shalom!